Obrigado. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Como vão? Bom, continuando. Tá? Então, então, você chama o rosto olha para isso e fala, não, mas tem um jeito, tá, um método algébrico, chama-se cálculo integral. Ah, meu, isso é coisa de engenheiro. Legal? Então, resolver essa questão pela lei de Coulomb demanda a utilização do cálculo integral. Eu não conheço cálculo integral, muito menos para funções vetoriais, e, portanto, não tenho a menor ideia de como fazer isso daqui. Então tá. Então eu vou deixar a lei de Coulomb só para aqueles casos em que eu tenho duas partículas de dimensões desprezíveis, etc. Tá? Não vou pensar nessas situações aqui. Falei, ó. Nem está mais na lousa, você nunca ouviu falar sobre isso. Tá bom, mas e os outros casos? Os outros casos, eu vou criar um conceito que vai ser útil. Tá? Vai me ajudar a falar sobre força de uma maneira relativamente simples. Tá? É o conceito de campo elétrico. Tá? O que seria exatamente o campo elétrico? Bom, primeiro eu quero que você entenda que campo, na física, é uma região do espaço, que de alguma forma foi alterada pela presença de um corpo, seja ele uma carga elétrica, uma massa, etc. Por exemplo, campo gravitacional. Ó, o campo gravitacional é legal a gente conversar, porque o campo gravitacional faz parte do nosso dia a dia. As pessoas entendem melhor quando se fala sobre campo gravitacional do que quando se fala sobre campo elétrico. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui uma região totalmente vazia do espaço. Tá? Não há nada aqui. Nessa região vazia do espaço, existe alguma característica que diferencia os pontos dessa região? Quer dizer, esses pontos têm alguma propriedade que faça com que um seja diferente do outro? Um espaço totalmente vazio. Não, não há. Então, no espaço totalmente vazio, todos os pontos são iguais, não há nenhuma característica que os diferencie. No entanto, se em algum lugar dessa região eu colocar aqui um corpo de massa M, a presença desse corpo, vamos manter esse corpo fixo, ok? Mantendo esse corpo fixo nessa posição do espaço, eu produzo uma alteração desse espaço de tal forma que agora cada ponto se torna diferente do outro por uma característica chamada gravidade. Olha só, agora os pontos não são mais todos iguais, porque se eu pegar uma segunda massa e colocar aqui nesta posição, esta segunda massa, M', será atraída nesta direção e sentido. Concorda? Atração gravitacional. Tudo bem? Se eu pegar esta segunda massa, M', e trouxer para esta nova posição, ela será atraída nesta direção e sentido. Se eu trouxer ela para uma nova posição mais pertinho aqui, ela será atraída nessa direção e sentido. E a intensidade da força de atração que ela vai sofrer depende da posição onde ela está, não é verdade? Então, essa atração gravitacional passa a depender da posição onde eu coloco essa segunda massa. Isso significa que, para esta segunda massa, cada ponto dessa região do espaço é diferente. Em cada ponto, ela sofrerá uma ação diferente, uma direção diferente, com uma intensidade diferente. Então, a presença dessa massa fixa alterou toda essa região do espaço, criou ao seu redor uma região de influência gravitacional. Essa região de influência gravitacional fez com que todos os pontos se tornassem diferentes uns dos outros. Agora, eu tenho uma região alterada pela presença dessa carga, que eu chamo de campo gravitacional. Tudo bem? E a ideia do campo gravitacional é assim: toda vez que você colocar uma massa feminina numa posição onde existe um campo gravitacional, ela sofre a ação de uma força gravitacional. Essa força gravitacional normalmente ganha o nome de peso. Não, é peso se essa massa aqui for muito grande, tá? Tudo bem? Mas se as massas forem ambas pequenas, eu não vou nem chamar de peso, eu vou chamar de atração gravitacional. Na maioria das vezes ela é desprezível. Tá certo? Essa é a ideia do campo.
Então, imagine uma situação assim. Eu tenho aqui uma parede eletrizada, uma superfície plana com uma distribuição de cargas. Vou manter essa distribuição de cargas fixa nessa posição. A presença dessas cargas fixas altera toda a região do espaço ao redor. Cria uma região de influência. Essa região de influência elétrica eu chamo de campo elétrico. Tudo bem? De tal forma que eu posso até provar para você que existe campo elétrico. Como é que você prova que existe campo gravitacional? Fácil. Vamos supor que você estivesse conversando com uma pessoa, vamos chamar assim, de pessoa comum, aquela que não vai à escola, tá? Aquela que não teve oportunidade de ir à escola aprender ciências. Legal? Essa é a pessoa comum. Você está conversando com uma pessoa comum e no meio da conversa, você fala para ela, não, porque, veja bem, no campo gravitacional da Terra, campo quê? Gravitacional. Do que você está falando? A Terra cria um campo gravitacional. E aí a pessoa fica te olhando com cara de ET, não é verdade? A Terra cria um campo gravitacional? Como você vai convencer essa pessoa de que existe um campo gravitacional da Terra? Ó, nós estamos no campo gravitacional da Terra, ó, nesse ponto do espaço, está vendo esse pontinho aqui? Ó, tá, tem campo gravitacional aqui. Sim, prova para essa pessoa que tem campo gravitacional aí. Acho que demonstrando uma interação que possa ocorrer, né, com esse campo e alguma coisa. Isso que você falou está lindo, mas não serve para pessoa comum, né? Derruba alguma coisa. Pronto, aí, Letícia usou a linguagem mais simples. Ela é mais prática. É muito mais prática. É isso aí. Tá? Você quer provar que existe campo gravitacional? Fala para o cara assim, ó, observe o que acontece quando eu ponho esta massa nessa posição. Ela não está sendo atraída? Atraída, não sei. Como é que você prova que ela está sendo atraída? Ué, libera ela. Se você liberar e ela entrar em movimento espontâneo, é porque ela estava sendo atraída. Não é verdade? Então, para você convencer a pessoa de que existe o campo gravitacional neste ponto do espaço, você põe uma massa nesse ponto. Liberou essa massa e mostrou que ela acelera, que ela estava sob ação de força. Não é verdade? Então, esta massa que eu usei para provar que o campo gravitacional existe, eu deveria chamar de massa de prova. É a massa que eu vou usar para provar a existência do campo. E esse cara criou o campo elétrico? Criou. Prova para mim que criou o campo elétrico. Só se eu pegar uma massa de prova. Não, massa não. Agora não é mais massa que interessa. Agora o que interessa é carga. Não é verdade? Então eu vou pegar uma partícula eletrizada e vou colocar aqui nessa posição. Tudo bem? Ó, coloquei uma partículazinha nessa posição. Se essa partícula estiver eletrizada, ela vai sofrer ação de uma força, não vai? Uma força elétrica. Tá? Vamos supor que essa partícula está eletrizada com carga positiva. Ela vai sofrer ação de uma força elétrica de repulsão. Então vai surgir uma força elétrica nessa direção de sentido. Não é verdade? Então, esta partícula eletrizada serviu para provar que nesse ponto do espaço existe um campo elétrico. Esse campo tem uma certa direção, um certo sentido. Eu ponho uma carga, ela sofre ação de uma força. Tudo bem? Quando eu falo de campo gravitacional, para provar que o campo gravitacional existe, eu uso uma massa de prova, ela fica sujeita à ação de uma força gravitacional, certo? O peso. Como é que calcula o peso desse corpo? Alguém lembra? Putz, agora é aula do Pimenta. Pimenta não, do Pimenta, do Foca, de todos os caras que sabem física. Eles me botam para esse setor que é para não ter que falar essas coisas, mas eu falo, não tem jeito. Vamos lá. Como é que calcula o peso do corpo? Massa vezes aceleração. Então, peso é igual a massa vezes aceleração, A minúsculo. Gravidade. A aceleração da gravidade. Certo?
O peso do corpo, ou seja, a ação gravitacional é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Alguém sabe quanto vale a aceleração da gravidade? 9,8 newtons. Nossa, a precisão aqui está... A Isa com um discurso altamente... Metros por segundo ao quadrado, na verdade. Tá? A Ana já vem com os valores precisos. Beleza, 9,8 metros por segundo ao quadrado, é isso? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Eu acho que quando eu aprendi física, não tinha inventado muitas coisas ainda, tá? Então a física era mais rudimentar. Quando eu aprendi física, eu não aprendi que isso daqui era aceleração. Não foi isso que o meu professor falou. Tá? Aceleração da gravidade. Ó, a gravidade é um conjunto de fenômenos. Tá? É igual mecânica. Mecânica também é o estudo de um conjunto de fenômenos, não é verdade? Eu posso falar assim, a energia cinética da mecânica? Faz sentido? Olha, esta é a quantidade de energia cinética da mecânica. Não faz sentido energia cinética de um corpo. Não é verdade? Eu falo velocidade da mecânica? Não, né? Então por que eu falo aceleração da gravidade? Nossa, cara, tem alguma coisa errada aí. Gravidade não é corpo, não tem aceleração. Aceleração é de corpo em movimento. Ah, mas o professor falou... eu sei, foi uma simplificação de linguagem que acabou gerando algumas confusões. E atrapalha um pouco a gente. O cara fala assim, não, considere que essa é aceleração de gravidade. Errado, não é aceleração de gravidade. É aceleração de queda livre. Já mudou de figura. É a aceleração de um corpo em queda livre. Mas isso é uma coincidência, tá? Isso é uma coincidência. Tá? Numa queda livre, a aceleração de queda do corpo, coincidentemente, é igual a G. Mas esse G tem outro nome. Esse G chama-se campo gravitacional. Eu acho uma pena que as pessoas não usem a nomenclatura correta aqui, porque depois, quando a gente fala em campo elétrico, parece uma coisa esotérica. Mas não é, a ideia é a mesma. Isso aqui é campo gravitacional, existe também um campo elétrico. E o modelo matemático do campo gravitacional é idêntico ao modelo matemático do campo elétrico. Isso é uma coincidência extraordinária. Quem aprende teoria de gravitação universal, lei de Newton, atração entre planetas, etc., não pode dizer que não entende eletrostática. E vice-versa. O cara que aprender eletrostática não pode falar, eu não consigo entender a lei de Newton. Porque é a mesma coisa, no sentido matemático. O modelo que encaixa aí é o mesmo para os dois. Então, este G aqui não é uma aceleração. Coincidentemente, a aceleração de queda livre é igual ao valor do G. Mas este G é definido por uma relação, é peso por unidade de massa. Peso é uma grandeza vetorial, é força. Então, este G também é uma grandeza vetorial. Tá? Este é o vetor campo gravitacional, peso por unidade de massa. A unidade de medida do campo gravitacional é a unidade de medida das forças, que é o Newton, dividido pela unidade de medida das massas, que é o quilograma. Portanto, o campo gravitacional deveria ser medido em newtons por quilograma. Só que newton por quilograma, dimensionalmente, pode ser reduzido a metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Daí o fato das pessoas fazerem confusão e chamarem isso daqui de aceleração da gravidade. Não estou falando que você comete um crime ao falar assim, tá? Mesmo porque, se você for ler enunciado de questão de vestibular, eu aposto por você que mais de 70% das bancas chamam este cara de aceleração da gravidade e dão o valor em metros por segundo ao quadrado mesmo. É um abuso. Tá, para o cara que conhece o assunto, é um abuso. Para o cara que não conhece, fica-se com a impressão de que isso é uma aceleração. E depois, quando o professor começa a falar de campo elétrico, nossa, campo elétrico é uma coisa esotérica. Não é? Vou falar a mesma coisa. Só que
em ambientes diferentes. Aqui eu estou na mecânica e aqui eu estou na eletricidade. Essas relações são as mesmas. Tá legal? Então, quando você falar sobre o G, toma cuidado de chamar de campo gravitacional. E aí dá para fazer um paralelo entre força elétrica e força gravitacional. Campo elétrico e campo gravitacional. Dá para fazer um paralelo. É perfeito. Tá bom? Tudo bem, galerinha? Sim, Demos uma professor. luta na área. Quem é? Você que falou, David? Sim. Sim, tá tudo em ordem. Uhum. Quer perguntar alguma coisa? Não? Não, é só para não deixar você sozinho, professor. Eu me sinto solitário aqui. Eu chamo vocês para minha casa e vocês ficam olhando para tudo menos para mim. Não, tô brincando. Posso pagar? Nossa, que crise existencial, hein, professor? Ai, sim, prof. Professor de física. Você já viu um professor de física feliz da vida? O cara é uma crise existencial na pessoa. Várias vezes eu me condenei por não ter sido professor de história, geografia, geopolítica. Já imaginou que legal? É nada. Isso aqui é um tesouro. Tá, vamos definir então. Desculpa, deixa eu pôr aqui no cantinho, tá? O campo gravitacional foi definido como a força gravitacional por unidade de massa. Certo? Tá bom. Quando eu ponho a carguinha nesse ponto, ela sofre a ação de uma força. Então, eu posso imaginar que nesse ponto existe um campo elétrico. Olha, campo gravitacional eu usei a letra G, certo? Campo elétrico, eu vou usar a letra E. Só que eu não vou usar a letra E minúsculo, porque o E minúsculo a gente guardou lá no começo da eletricidade para falar das cargas, como é que é? Da carga elétrica elementar, a menor carga elétrica possível de encontrar livre na natureza. Lembra? E era igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Certo? Então, eu vou usar a letra E minúsculo, vou usar a letra E maiúsculo para representar o campo elétrico. Tá certo? Beleza? Tá bom. E qual vai ser a nossa definição de campo elétrico? Bom, qual era a nossa definição de campo gravitacional? Não era força por unidade de massa? Então, nada mais justo do que definir o campo elétrico E como sendo a força por unidade de... não é massa que interessa agora. Agora interessa carga elétrica. Então, por definição, o campo elétrico, num ponto do espaço, é a força elétrica por unidade de carga de prova que você coloca no campo. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer uma diferenciação assim. A carga fixa que gerou o campo, a gente vai chamar de carga geradora. A carga que a gente coloca no campo para provar a existência dele, a gente vai chamar de carga de prova. Definição. Campo elétrico num ponto do espaço é a força elétrica por unidade de carga de prova colocada nessa posição. Qual seria a unidade de medida desse tal de campo elétrico? É só olhar para a definição. Tá? Unidade de medida do campo. Força se mede em quê? Newton. Newtons. Carga elétrica se mede em quê? Coulombs. Então, a unidade de medida do campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Assim como a unidade de medida do campo gravitacional no sistema internacional é o Newton por quilograma. Certo? Tudo bem? Dizer que num ponto do espaço existe um campo gravitacional de 10 newtons por quilograma, você entende o quê? E se eu puser ali uma massa de 1 quilograma, ela vai ser atraída por uma força de 10 newtons. É 10 newtons para cada quilograma. Então, se a massa for 2 quilogramas, a força de atração será 20 newtons. Se a massa for 3 quilogramas, a atração será 30 newtons.
e assim por diante. Dizer que no ponto do espaço existe um campo elétrico de 50 newtons por coulomb significa o quê? Ué, se você colocar naquele ponto uma carga de 1 coulomb, ela vai sofrer uma força de 50 newtons. Se eu puser uma carga de 2 coulombs, então ela vai sofrer uma força de 100 newtons. Se eu puser uma carga de 3 coulombs, 150 newtons e assim por diante. Legal? Ficou claro isso? Sim ou não? Dá para entender a ideia? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Se você não quiser abrir a câmera, balança o computador assim. Sim, não, sim, não. Tudo bem, dá um ok aí para mim. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Valeu, Letícia. Alguém quer André, perguntar? Isabela? essa fórmula tem outro jeito de escrever? Porque, jura, não consigo lembrar de ter estudado isso. Não consegue? Não. Mas você aprendeu, provavelmente você deve lembrar do que vem mais para frente, que é o campo das cargas pontiformes, aí tem uma formulinha para calcular, tá? Provavelmente deve ser isso, Isabel. Mas a definição de campo é essa daqui mesmo. Tá legal? Tanto é que se eu quiser saber qual é a força na partícula, eu inverto essa relação. Eu escrevo assim, ó. Então, a força que atua na partícula deve ser igual à carga da partícula vezes o campo elétrico. Força é igual a carga vezes campo. Não lembra disso ainda? Não. Não, eu acho que essa sim, mas a de cima mesmo, Essa não lembro de ter visto. então, Assim. esta daqui, na realidade, derivou desta, tá? Tudo bem? Então, Sim, esta foi é uma isolar. definição, tá? Vou por aqui, ó, definição de campo. Essa é a definição do vetor campo elétrico num certo ponto do espaço. Essa é uma definição geral, tá? Campo elétrico é isto, é força por unidade de carga, ok? Se eu inverter essa relação, eu tenho força elétrica igual a carga vezes campo. Esta daqui, o cara não pode falar assim, eu não vou conseguir decorar isso daqui. Nossa, na hora H vai dar branco. Não, você sabe calcular o peso de um corpo? Sabe, né? Como é que calcula o peso de um corpo? Isso não dá branco para ninguém. Peso é igual a mg, certo? Peso é igual a mg deveria ser escrito assim, na forma vetorial. Já que peso é uma grandeza vetorial, mg é uma grandeza vetorial. Ó, está escrito aqui, a força gravitacional é a massa vezes o campo gravitacional. Está escrito aqui, a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Putz, a estrutura matemática é a mesma. Força é massa vezes campo, força é carga vezes campo. O modelo é exatamente o mesmo. Quem guardou aquela? Tem que guardar isso. Tá? É a mesma coisa. Força é massa vezes campo, ou força é carga vezes campo. Beleza? Depende de qual campo eu estou falando. Joinha? Joinha? Então, Beleza, obrigada, Isa, André. tá, Isa, vai aparecer mais para frente outra relação, tá? E talvez você lembre mais da outra também. Deixa eu apagar esse cantinho aqui. É dessa que depois vai derivar aquela parte da regra da mão direita, que tem aquela questão de seno, a do F do Q vezes B, seno de teta, ou não tem nada a ver. R igual a MV sobre QB, que tinha uma série de bitolinhas, né? O Habib vivia um PIB, etc. Não é, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Isabela, assim, essas relações que você está lembrando, elas são do eletromagnetismo. Agora, o eletromagnetismo, ele vai apresentar para você relações mágicas que saem de lugar nenhum, tá? O professor cria aquelas relações e inventa regras, porque são vetores em 3 direções no espaço, em 3 dimensões, tá? E aí ele cria a regra para memorizar a posição de vetores, que ele fala de mão esquerda, mão direita, não sei, tá?
O eletromagnetismo tem relações mágicas por quê? Não tem como o professor deduzir as relações do eletromagnetismo. Não se ele estiver fazendo um curso, por exemplo, um curso pré-vestibular. E o pré-vestibular começa lá com a definição de carga elétrica e termina com indução magnética, tá? Correntes induzidas e o diabo 4, falando sobre transformadores, etc. Tá? Então, o cara começa no conceito de carga elétrica e vai ter que terminar no final do eletromagnetismo. Ele vai levar meio ano, no mínimo meio ano, para fazer eletricidade. Ele fica só com meio ano para fazer magnetismo. Nem isso, às vezes nem meio ano, às vezes 2 meses, 1 mês para fazer magnetismo. E aí o magnetismo que o cara aprender, desde o beabá até chegar lá na indução, o cara levaria pelo menos um ano e pouco de estudo de magnetismo, para deduzir todas as relações. Então lá o professor faz mágica. Olha, a fórmula da força magnética é assim, usa a regra da mão direita, usa a fórmula da indução, a fórmula do não sei o quê, e ele fica dando fórmulas e falando para você, decore. Decore porque não tem de onde deduzir, tá? É diferente de energia cinética, de energia potencial gravitacional, onde tudo é demonstrado. Então, lá a coisa vai ser mais pegada. Tanto é que eu não sei nada daquelas fórmulas, tá? Então eu não vou nem falar isso para vocês. Eu vou deixar um cara mais experiente, que tem um vozeirão, aquela voz bonitona, tá? Para impressionar vocês. Isso é o Pimenta, não é? Oi, Isa. Sim, É o é o Pimenta, Pimenta. né? É o Pimenta. É o Pimenta. Eu vou fazer isso com vocês. Tá bom? Eu vou ficar aqui no beabá mesmo. Tá legal? Então fica tranquila que a coisa ainda não vai crescer, não. Tá bom? Deixa eu só fazer um comentário matemático. Tá vendo essa expressão? É igual a Q vezes U. Tá vendo essa expressão? Tá? Essa expressão está me dizendo que eu tenho um vetor definido como um escalar que multiplica outro vetor. Isso, na matemática, a gente chama de multiplicação por escalar. Tá? Eu posso pegar o vetor e multiplicar por um número qualquer. Tá legal? Tudo bem? Só que tem uma coisa. Quando dois vetores são múltiplos, eles têm necessariamente a mesma direção. Então, essa expressão matemática, ela está me contando que força e campo elétrico têm a mesma direção. Agora, tem um detalhe. O escalar que multiplica pode ser positivo ou negativo. Não é verdade? A carga de prova pode ser positiva ou negativa. Se a carga for positiva, então eu estou falando que esse vetor é igual a um escalar positivo vezes o outro. Na matemática, isso significa que esses dois vetores terão a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Então, quando a carga de prova for positiva, a força e o campo elétrico terão o mesmo sentido. Agora, se a carga de prova for negativa, tá? Um vetor é igual a escalar negativo vezes outro vetor, esses dois vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Portanto, se a carga de prova for negativa, a força e o campo terão sentidos opostos. Tudo bem? Ó, isso que eu acabei de falar para você não é física. Isso que eu acabei de falar para você é matemática. Tá? É uma definição matemática. Se um vetor é igual a menos alguma coisa vezes outro vetor, então necessariamente eles têm sentidos opostos. Estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos. Tá legal? Então presta atenção nisso, porque isso daqui está me dizendo que carga de prova positiva sofre força a favor do campo elétrico. Carga de prova negativa sofre força contra o campo elétrico. Eu preciso me lembrar disso, tá? Cargas positivas sofrem força a favor do campo, cargas negativas sofrem força contra o campo.
Beleza? Essa é a primeira grande diferença entre campo gravitacional e campo elétrico. Não tem campo gravitacional que gera força de repulsão. Não existem massas positivas e massas negativas. Não é verdade? O campo gravitacional gera sempre força atrativa. Então, eu não tenho essa discussão lá no campo gravitacional. Tanto é que o Pipoca, o Pimenta, o Dieguinho, todos eles tiram a notação vetorial numa boa quando eles falam de peso. Mas quando eu falo de força elétrica, eu não tiro a notação vetorial numa boa. Tá? Para eu poder tirar a notação vetorial, eu teria que escrever assim, ó. O módulo da força elétrica é igual ao módulo da carga de prova vezes o módulo de campo elétrico. Essa é a mesma relação escrita em módulo. Tá legal? Eu uso essa quando eu quero calcular o valor da força. Ou quando eu tenho a força e a carga e quero calcular o valor do campo. Eu uso a relação escrita dessa forma. Tá legal? Mas quando eu quiser pensar na direção, no sentido, na intensidade, eu uso a notação vetorial mesmo. Tá? E aí, eu só preciso me lembrar que se aqui for negativo, os dois vetores têm sentidos opostos. Tá joia? Tudo bem? Sim ou não? Sim? Então tá. Eu vou apagar aqui a definição de campo, tá? Vocês precisam de foto disso, não? Eu acho que vocês têm na apostila, tá? Posso pagar? Balança a cabeça. Acredito que sim. É legal, viu, David? Eu estou falando com um monte de foto. Eu estou olhando para as fotos e falando assim, balança a cabeça. Legal? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então tá bom. Isso aqui deveria se chamar Física em 1,5 metro. Não, 1,20 m. Ou seja, física que você fica indo e voltando e apagando. Bom, legal. Então, tem uma coisa que eu queria que você prestasse atenção. Olha só. Quando eu tenho uma interação entre dois corpos eletrizados, eles podem ser positivos ou negativos, tá? Eu tenho 4 possibilidades de interação. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um corpo com carga positiva e uma carga de prova no campo também positiva. Certo? Essa seria uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade, eu poderia ter um gerador de campo positivo, mas ter aqui uma carga de prova negativa. Certo? Ou o contrário, né? Eu poderia ter o gerador de campo com carga negativa e a carga de prova positiva. Certo? Ou eu poderia ter o gerador com carga negativa e a carga de prova também negativa. Tem essas 4 possibilidades. Tudo bem? Vou pagar. Primeiro, eu vou discutir a questão da força elétrica. Essa você tira de letra só de olhar para as figuras. Vamos pensar a questão da força. Essa carga de prova é atraída ou repelida pelo gerador? Repelida? Repelida. Beleza. Então, olha só a questão de força. Certo? E essa carga de prova? Está sendo atraída ou repelida pelo gerador? Atraída. Atraída. Então, ela sofre ação de força. Tudo bem? Agora invertemos o sinal. Agora o gerador tem carga negativa. Essa carga de prova está sendo atraída ou repelida? Atraída. Atraída.
Então a força é para cá. Finalmente, tá? Carga de prova negativa, gerador negativo, ela está sendo atraída ou repelida? Repelida. Repelida. Então a força é para cá. Ah, isso é muito simples, não precisava nem fazer curso de física para saber isso. Mas beleza. Agora, vamos pensar o sentido do campo. Você lembra que eu acabei de falar que no cantinho eu apaguei, cara? Apaguei, não devia ter apagado. O que estava escrito aqui? Que quando a carga de prova é positiva, a força é a favor do campo. Quando a carga de prova é negativa, a força é contra o campo, certo? Esta carga de prova é positiva, certo? A força, então, é a favor do campo. Isso significa que o campo elétrico aqui tem este sentido. Tudo bem? Beleza? Agora, esta carga de prova é negativa. Carga negativa sofre força contra o campo. Então, o campo elétrico aqui deve ter este sentido. Concorda? Força contra o campo. E nesse caso, a carga de prova é positiva, então ela sofre força a favor do campo. Então, nesse caso, o campo deve ser para cá. Tudo bem? E aqui, a carga de prova é negativa. Então, ela sofre força contra o campo. Portanto, o campo aqui deve ser para cá. Concorda? Todo mundo entendeu o que eu fiz, sim ou não? Sim? Então, agora presta atenção numa coisa. A carga geradora positiva criou um campo nesse sentido. Aqui, a carga geradora positiva criou um campo nesse sentido. Aqui, a carga geradora negativa criou um campo neste sentido. Aqui, a carga geradora negativa criou um campo neste sentido. Então, o sentido do campo elétrico não depende da carga de prova. O sentido do campo elétrico depende da carga geradora. Quando a carga geradora é positiva, o sentido do campo é para lá. Quando a carga geradora é negativa, o sentido do campo é para lá e para cá. Está esquisito isso. Ah, mas você entendeu, não entendeu? Entendeu o que eu acabei de falar? Sim ou não? Sim? Tá. Agora, esse para lá e para cá não ficou legal, tá? Vamos tentar mudar as palavras, tá? Quando a carga geradora é positiva, o sentido do campo é o sentido... Afastamento? Isso. Eu vou usar essas palavras, tá? É isso aí, dona Ana Beatriz. Tá? O vetor campo elétrico está apontando para longe da carga geradora. Isso eu vou chamar de sentido de afastamento. Olha, aqui é a mesma coisa, né? A geradora positiva está criando campo no sentido de afastamento. Aqui a geradora é negativa e o vetor campo está apontando para ela, não está? Eu vou chamar esse sentido, então, de... Aproximação. O afastamento é a aproximação. Aproximação. Isso aí. Aqui eu tenho a mesma coisa, geradora negativa, campo no sentido de aproximação. Ok? Então, quando eu penso na carga geradora, eu penso no sentido do campo elétrico. Geradora positiva, campo no sentido de afastamento. Geradora negativa, campo no sentido de aproximação. Beleza? Agora, presta atenção numa coisa.
Eu usei as palavras atração e repulsão? Eu falei atração e repulsão? Não, Não. né? Eu não estou falando de força. Eu estou falando no sentido do vetor. Tá legal? Ninguém está falando de força por enquanto. Geradora positiva, campo no sentido de afastamento. Aí a força. Bom, depende da carga de prova. Depende da carga de prova. Carga positiva, força a favor do campo. Repulsão. Carga de prova negativa, cadê? Carga de prova negativa, tá? Força contra o campo. Atração. Então eu tenho aqui uma força de atração num campo de afastamento. Entendeu? Aqui eu tenho uma força de atração num campo de aproximação. Mas aqui eu tenho uma força de repulsão num campo de aproximação. Tá legal? Então não confunde os termos aproximação e afastamento com atração e repulsão, porque eles estão representando coisas diferentes, tá? Tudo bem? Aproximação e afastamento é só o sentido do vetor campo. Beleza? Professor, Pode falar, David. não tem nada a ver com isso ainda. Tipo, é só uma dúvida que eu tive. E se a carga de prova for neutra? Não vai dar para comprovar se tem campo elétrico. Opa, Ou- aí não é uma carga de prova. Tá? A carga de prova é um corpo eletrizado. Tá? Porque se ele não tiver carga elétrica, se a carga total dele for nula, ele não serve para, ele não sofre interação elétrica, né? Mas não vai ter uma indução, sei lá, tipo. Opa, não, 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 minha carga de prova é pontiforme. Mas Indução e é se só a, e a carga fixa, se ela for neutra? ah, não, aí a carga fixa neutra, o campo resultante é zero. Ah, tá, beleza. Eu pensei que ia haver indução e, tipo, ia ter alguma exceção. Essa é Beleza. uma outra diferença que existe entre campo gravitacional e campo elétrico. Eu posso botar ali um condutor fixo e a carga total dele ser nula. E aí ele não gera campo. Agora, não existe essa possibilidade na gravitação, né? Eu não posso colocar um corpo num ponto do espaço e falar que a massa dele é zero. Então, massas sempre criarão campo gravitacional. Tá? Corpos nem sempre criarão campo elétrico. Só criarão campo elétrico se eles tiverem uma carga não nula. Beleza, Joia? valeu, professor. Beleza? Olha só, são pequenas diferenças. Se você parar para pensar, com calma, tá, você vai olhar para elas e falar, não, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Mas são coisas que normalmente a gente não para pensar. São as grandes diferenças entre gravitação e eletricidade. Tem uma outra diferença, essa daqui, tá? As pessoas, em geral, não param para pensar. Né? A grande diferença está nas fórmulas, nas constantes das leis. A lei de Newton diz que a força gravitacional é uma constante vezes o produto das massas dividido pela distância entre os centros das massas ao quadrado. Olha a lei de Coulomb. Não, essa é a de Newton. Essa é a de gravitação. Tá? A lei de Coulomb é para as cargas elétricas. Tá? A força elétrica... Professor, desculpe, você poderia usar outra cor? Que eu não tô conseguindo Poderia. enxergar por Eu verde. esqueço. Essa parte da lousa aqui pega o reflexo da lâmpada. Então, ninguém enxerga. Outro dia eu estava assistindo o vídeo da minha aula, achei um horror. Vocês são santos. Vocês deviam me xingar o tempo todo. Ó, a lei de Newton diz que a força gravitacional é uma constante vezes o produto das massas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, olha a lei de Coulomb. Não, essa é de Newton. Essa é de gravitação. A lei de Coulomb é essa daqui. A força elétrica é uma constante vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Bom, cara, isso é uma coincidência extraordinária. O modelo matemático que descreve os dois fenômenos é o mesmo. Mas a grande diferença, aqui, ó, a constante de gravitação universal, eu não lembro mais, lembrei, 6,7 vezes 10 a menos 11 unidades no sistema internacional. A constante da força elétrica é 9 vezes 10 a 9.
essa é outra grande diferença, tá? 10 a menos 11. As forças de atração gravitacional tendem a ser minúsculas. Para cargas, para massas normais dos corpos do nosso dia a dia, a atração gravitacional entre os corpos é totalmente desprezível. É como se não existisse, porque a intensidade da força vai ser da ordem 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9. Não dá para medir, não dá para sentir, não dá para perceber que ela existe. Agora, para as cargas elétricas, não. A constante da eletricidade é 9 vezes 10 a nona. Então, mesmo para cargas pequenas, eu percebo a interação elétrica. Essa é outra grande diferença entre os dois fenômenos. Tá? A interação elétrica tende a ser mais intensa do que a interação gravitacional. Tá? Para que isso daqui seja significativo, você vai ter que ter pelo menos um dos corpos com uma massa absurda. Por exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Quer dizer, são 10 mols de quilograma. 10 mols de quilograma é uma massa absurda. É inimaginável. Tá certo? Belezinha? Então tá. Isso aqui ficou claro para vocês, essa relação? Então guarda, são duas coisas importantes que eu quero que você guarde da aula de hoje. Definição de campo elétrico, não. 3 coisas importantes. Definição de campo elétrico. Beleza? Tranquilo. Tá. Outra coisa importante. Carga de prova positiva sofre força a favor do campo elétrico. Carga de prova negativa sofre força contra o campo elétrico. Ok? Terceira coisa. Geradora positiva cria campo de afastamento. Geradora negativa cria campo de aproximação. Joia? Essas são as coisas importantes que a gente vai precisar lembrar para poder fazer questões. Deixa eu apagar isso aqui. Está cansado já? Vocês já estão desistindo? Fala comigo. Sim, professor, desculpe. Vocês estão cansados? Vou colocar só mais uma coisinha, tá? Tudo bem? E aí a gente para com essa conversa toda, que essa conversa já ficou no pé. Tá? É um caso particular. Vocês estão ouvindo as manifestações? Não. Não? Um caso particular. Vamos supor que a carga geradora do campo seja uma carga pontiforme. Tá? Então, tem uma partículazinha aqui de dimensão desprezível, que eu vou representar por Q maiúsculo. Vamos supor que essa carga seja mantida fixa em um ponto do espaço. Tudo bem? Vamos admitir que essa carga, por exemplo, é uma carga positiva. Ela criou um campo elétrico ao seu redor, certo? Vamos pegar um ponto P qualquer dentro desse campo a uma certa distância. Bom, tem um ponto P a uma certa distância B dessa carga geradora. Tá, como seria o vetor campo elétrico no ponto P? Assim, qual seria a direção e o sentido? De afastamento. Seria Afastamento. O sentido é afastamento. Beleza. Uhum. Direção é da reta que passa pela carga geradora e pelo ponto, certo? Então, o vetor campo elétrico no ponto P seria representado assim. E. Ok? Tá. E como é que a gente calcula o valor desse campo? Ué, pela definição. Campo não é força por unidade de carga de prova? Então, eu faço o seguinte. Eu venho aqui no ponto P, coloco uma carguinha de prova, vamos chamar de Q minúsculo. Certo? Essa carguinha de prova, vamos supor que ela seja positiva também. Tá? Essa carguinha de prova vai sofrer ação de uma força a favor do campo. Carga positiva sofre força a favor do campo. Certo? Então, se eu quiser determinar o campo elétrico naquele ponto, basta escrever assim, ó, a intensidade do campo elétrico vai ser igual à intensidade da força elétrica dividida pelo módulo da carga do campo. Tudo bem?
Então, eu ponho a carguinha ali, ela sofre a ação de uma força, eu meço a força, divido pelo módulo da carga, eu tenho o valor do tempo. Só que se a carga geradora for uma carga de dimensão desprezível, se ela for uma carga pontiforme, e a carga de prova também for pontiforme, eu não preciso medir a força. Eu sei calcular. Quando as duas cargas são pontiformes, a força é dada pela lei de Coulomb, não é? Então, ao invés de ir lá medir a força, eu calculo pela lei de Coulomb. Eu troco o F pela lei de Coulomb. Como é que era a lei de Coulomb? Alguém lembra? Isso. Legal. Q1, K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D quadrado. Ok. Então, ficaria assim. Ó. A força seria K, que multiplica módulo de Q maiúsculo, que multiplica módulo de Q minúsculo, dividido por D ao quadrado. Certo? Tudo bem? Legal. E o campo seria a força dividido pelo módulo da carga de prova. Certo? Olha, mas ali em cima eu estou multiplicando por módulo de Q minúsculo e depois eu estou dividindo por módulo de Q minúsculo. Posso simplificar? Pode? Então vamos simplificar. Já corta aqui, ó. Sobra o quê? Que a intensidade do campo elétrico seria dada por K, módulo de Q maiúsculo, dividido por D ao quadrado. Então, se a carga geradora for pontiforme, eu nem preciso mais da carga de prova. Eu calculo o campo elétrico usando direto essa expressão. Tá? Quanto vale o campo naquele ponto? Não precisa pôr a carga de prova, é só usar isso aqui. K módulo Q maiúsculo sobre D ao quadrado. Só que isso é um caso particular. Isso aqui é o campo das cargas pontiformes. Certo? Tudo bem? Nas outras situações, eu tenho mesmo que pôr a carga de prova, medir a força elétrica e dividir uma pela outra. Tá legal? Então, adivinha qual é o caso que cai no vestibular? Caso particular, é claro. Porque você tem uma fórmula que permite calcular o valor do tempo. Beleza? Cadê a Isabela? Isabela. Tá aí ainda? Tá me ouvindo? Eu ou a outra, Isa? Não, a outra. Oi, André, tô aqui. Tá. Como é que é? Ligori? É assim que Isso, fala? Ligori. é, isso. Chique. Chique seu sobrenome. Oi, Obrigada. Isa. Essa aqui você conhecia? Conhecia. Eu Conhecia. acho que eu não aprendi o passo a passo. Então, as pessoas se prendem no caso particular, por quê? Porque você tem 1 milhão de questões. Você vai montar um material de eletricidade para falar de campo elétrico. Aí você põe lá, exercícios sobre campo elétrico. 200 mil exercícios para aplicar isso daqui e raríssimos exercícios onde você aplica a definição. Tá? Por isso, quando cai um exercício onde você só pode aplicar a definição, muita gente não sabe fazer, porque as pessoas tentam usar isso daqui. Tá? Então, esse é um caso particular. Mas vai cair, com certeza vai. Tá bom? Cansei vocês. 1 hora de falatório. Quanto tempo a gente tem agora? Só para eu saber. 15 minutos, eu acho, né? 15 minutos, Luísa? 15 minutos a gente faz 1 ou 2 exercícios, pode ser? Pode? Então vamos lá. Vamos. Eu já fiquei bastante satisfeito com a nossa conversa de hoje. Ela foi pesada. Mas acho que agora vai render. Eu passei para vocês lá no WhatsApp, eu passei para vocês um texto falando um pouquinho sobre as linhas de força. Eu tinha certeza que não ia dar para falar hoje. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha naquele texto, tá bom? Depois, se precisar, numa próxima aula, a gente tira dúvidas. Tá legal? É um conceito simples, é uma forma de representação dos campos. Depois, a gente volta a conversar sobre isso. Dá uma lida na questão número 1. Está na página 133. Professor, apostila 3? Desculpe. Não é a 2.
É a apostila 2. Beleza. Exercício. Posso fazer? Só balança a cabeça. Sim ou não? Peraí, professor, um momentinho. Espera. E aí, já é minha vez? Pronto, vamos lá? Questão número 1. Uma carga pontiforme Q1 igual a mais 3 vezes 10 a menos 8 coulombs foi colocada no campo elétrico representado na figura abaixo e ficou sob a ação de uma força elétrica de intensidade F1 igual a 1,5 newton. Determine, item A intensidade desse campo. Item B, a intensidade da força eletrostática que agiria sobre uma partícula de carga Q2 igual a menos 4 vezes 10 a menos 12 coulombs ao ser colocada no campo. Tá? Então são dois problemas diferentes. Tá? Tá bom. Em primeiro lugar, a representação que ele fez do campo, tá? Usando essas linhas,
mostra para mim que o campo tem sempre a mesma direção. Tá? E essa é uma representação daquilo que a gente chama de campo uniforme. Eu vou deixar para falar mais sobre campo uniforme na próxima aula. Basta entender que o campo é constante nessa região. Tudo bem? Então, eu tenho um campo constante. Eu pus uma carga aqui, 1 positiva, ela sofreu força a favor do campo, 1,5 newton. Qual é a intensidade do campo? Bom, aqui basta aplicar a definição, né? A intensidade do campo elétrico, E, deve ser igual à intensidade da força, F, dividida pelo módulo da carga de prova. Tudo bem? A força elétrica tem intensidade 1,5 newton. Sobre a carga de prova, valia 3 vezes 10 a menos 8. Certo? 1,5 dividido por 3 vezes 10 a menos 8 costuma dar quanto? Passa o 10 a menos 8 lá para cima, vira 10 a oitava. 1,5 dividido por 3 dá meio. Então, a intensidade do campo é meio vezes 10 a oitava. Tá? Vamos deixar em notação científica. Passa a vírgula uma casa para lá, a intensidade do campo é 5 vezes 10 a sétima newtons por metro. Tudo bem? Foi tranquilo? Sim ou não? Sim. Ok. Agora, a segunda pergunta. E se eu puser lá no campo uma carga Q2 igual a menos 4 vezes 10 a menos 12 coulombs? Como seria a força elétrica sobre ela? Tá, então presta atenção. A carga Q2 é positiva ou negativa? Cadê sua resposta? Negativa. Negativa. Cargas negativas sofrem força a favor ou contra o campo? Eles se aproximam. Opa, Contra. contra o campo. Portanto, a força F2 agora é para a direita. Tudo bem? Beleza? E como é que eu acho o valor de F2? Ó, é o mesmo campo elétrico, não é? Então, eu posso escrever que o valor de F2 é igual ao módulo da carga vezes a intensidade do campo. Desculpa, o módulo da carga é Q2 vezes a intensidade do campo. Portanto, a intensidade da força F2 seria módulo da carga, agora a carga é 4 vezes 10 a menos 12. Vezes a intensidade do campo. É o mesmo, né? 5 vezes 10 a sétima. Prof, Pois, desculpa, mas não é menos 4? peraí, quem está falando comigo? Ana Beatriz? Isso. Oi, Ana. Então, na hora de você calcular valores, você põe a expressão em módulo. E aí fica módulo da força é igual ao módulo da carga vezes módulo do campo. Módulo de vetor, não precisa colocar as barrinhas, tá? Basta tirar a flechinha de cima. Mas módulo da carga precisa pôr, tá? Então, a carga é negativa, mas em módulo ela fica positiva. Tudo bem? Agora, Aninha, presta atenção no seguinte. Tá? O cara está pedindo para você calcular o valor de uma força, certo? Não existe força com valor negativo, existe? Você pode pensar assim, o cara era tão fraco, mas tão fraco, que a máxima força que ele conseguiria fazer seria menos meio newton. Não faz sentido, né? Tá bom? Então, grandeza vetorial não tem valor negativo. Tanto é que o valor das grandezas vetoriais é chamado de módulo. Quando o cara fala assim, qual o valor da carga do corpo? Qual o valor da temperatura? Agora, quando ele vai falar de força, ele fala qual o módulo da força. Já reparou?
não existe força com valor negativo. Tá legal? Certinho? Então, se você esquecer isso e chegar no final com uma força é menos alguma coisa, você já sabe, faltou colocar módulo em algum lugar. Volta para trás. Coloca. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Isso vai dar 20, né? 20 vezes 10 a menos 5. Então, F2 é 20 vezes 10 a menos 5, que em notação científica viraria 2 vezes 10 a menos 4 newtons. Tudo bem? Professor, Oi. Pois eu não. fiquei com uma dúvida no, Qual? no sentido da carga Q2. No sentido da carga, no sentido da força. É isso. Da força, Breno. Então, Breno, a carga Q2 não é negativa? Sim. Ele deu o valor da carga negativo, tá? Então, a gente tinha estabelecido lá no começo que cargas positivas sempre sofrem força a favor do campo. Cargas negativas sempre sofrem força contra o campo. Ah, eu anotei o contrário. Tá legal? Tá, eu vou corrigir. Ele não cobrou isso na questão, né? Ele não pediu para você determinar qual seria o sentido da força e tal. Mas em muitas questões de vestibular, o cara pede isso. Então é importante lembrar. Por isso que eu falei, tem três coisas importantes que a gente precisa guardar dessa aula de hoje. Tá? Primeiro, o sentido da força. Cargas positivas sofrem força a favor do campo, cargas negativas sofrem força contra o campo. Isso é fundamental. Segundo, geradora positiva cria campo de afastamento. Geradora negativa cria campo no sentido de aproximação. Terceiro, campo é força por unidade de carga de prova. Guardou essas três? Você já tem o suficiente para matar essa. Beleza? Acho que agora Beleza, obrigado, professor. Beleza, Breno. Tá? Acho que agora nosso tempo acabou, mas ainda tem exercício. Ainda tem 10 minutos, prof. Ah, tem 10 minutos, legal. Então dá É para até fazer. 5h30. É. Tá, então vamos lá. Questão número 2. Vamos usar esses 10 minutinhos. Questão número 2. 30 segundos para você ler e pensar. André, posso te pedir um favor? Pode, claro. Tem como você repetir a terceira parte do... A primeira é o sentido a favor, daí Tá, as menos... coisas importantes, né? Isso. As coisas importantes, tá. Então, três coisas que eu falei. O sentido da força, certo? O sentido do campo, tudo bem? Essas foram as duas primeiras. E a definição do campo. A definição do campo, que é força por unidade de campo. Tá ok? Isso, Beleza, André. isso é Obrigada. fundamental. Agora, se de quebra você conseguir guardar que para geradora pontiforme o campo é dado por K, módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado, já ajuda bastante. Mas se você esquecer de lembrar da definição, com a definição você mata as questões. Beleza? Beleza.
Pronto? Vamos dar uma olhada, então. Ó, questão número 2 mostra para nós uma partícula de dimensão desprezível, uma carga multiforme de 2 microcoulombs, e a uma distância dessa carga, um ponto P. O item A da questão pede para a gente indicar a direção e o sentido do campo elétrico gerado no ponto P. Isso a gente pode fazer na própria figura, né? Então, olha só. A direção do vetor campo é a direção da reta que passa pela carga e pelo ponto, certo? Então, direção dessa reta, sentido. Essa carga é uma carga geradora positiva, certo? Carga positiva cria campo no sentido de afastamento. Portanto, o vetor campo elétrico no ponto P seria dado assim. Ok? Então, direção e sentido indicados na figura. Vamos por aqui. Indicado. Na figura. Tá, agora vamos ao que interessa. Se D fosse igual a 3 centímetros, qual seria a intensidade do campo? Tá, agora a gente está num caso particular. A geradora é uma carga pontiforme, certo? Então, eu posso escrever que a intensidade do campo no ponto P seria dada pela expressão K, módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. A intensidade do campo, então, seria K é aquela constante eletrostática, não é? Que vale quanto? 9 vezes 10 a nona. Vezes. Módulo da carga geradora, 2 microcoulombs. Tem que passar para coulombs, tá? Então, é 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Mas, cara, toma muito cuidado aqui com as unidades de medida. Porque a constante 9 vezes 10 a nona é do sistema internacional. E no sistema internacional, distância não é em centímetro, né? Então, não esquece de fazer essa conversão, tá? A distância é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá legal? Então, a distância ao quadrado ficaria assim. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tudo bem? Vou apagar aqui. Agora é só calcular. Então, coragem. Vamos lá. Antes de sair por aí calculando, lembra que esse 3 aqui embaixo está ao quadrado, não é verdade? E 3 ao quadrado é 9. O 9 aqui de baixo não vai cancelar com o 9 de cima? Então, cancela já. 9 por 9, cancela. Então, em cima sobrou 2, né? Portanto, a intensidade do campo no ponto P seria 2 vezes. Agora é potência de 10. Vamos lá. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 ao cubo. 10 ao cubo dividido por 10 a menos 4 daria 10 a sétima. 2 vezes 10 a sétima newtons por segundo. Bom. Tá aí. Resolvida a questão. Tranquilos? Sim? Beleza? Bom, agora esgotou mesmo o nosso tempo, né? Então, eu vou deixar você terminar os exercícios dessa aula, tá? Quarta-feira, quando a gente se encontrar de novo, eu vou começar, então, com a questão número 3. Tá bom? Belezinha? Sim. Então, tá bom, professor. Devem estar super cansados, tá? Vou deixar vocês em paz, tá? Quarta-feira a gente volta a conversar. Obrigado por ter vindo.
Ah, foi muito legal, foi muito gostoso. Valeu, obrigado pela aula. Hein? Até Tchau, mais, professor. Muito Obrigado, obrigado. professor. Tchau, André. Obrigada. tá? Até Tchau, mais. prof. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Eu agradeço, tá? Até mais.